Instituto Nacional de Matemática concede novos títulos a professores. Universidade Federal do Amazonas comemora o Dia Internacional das Mulheres Afro-Ameríndias. E mais, conheça também o projeto Universidade Campeã. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no UFAM Notícias. Instituto Nacional de Matemática realiza a sessão solene e concede título de doutor a 2 professores. A 17ª Escola de Geometria Diferencial é uma realização da Universidade Federal do Amazonas e do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Na programação, foram apresentadas várias atividades, entre elas, uma sessão solene realizada pelo Conselho Universitário, que aconteceu no auditório Eulálio Chaves da UFAM, com o objetivo de conceder o título de doutor honoris causa para os professores Manfredo do Carmo e Elon Lima. Para os homenageados, esse título é apenas mais um, porque eles têm muitos títulos, muitos prêmios. Eles são matemáticos da mais elevada importância para o desenvolvimento do Brasil, da matemática brasileira. Tanto o professor Manfredo do Carmo como o professor Elon Lima exerceram papéis importantíssimos no desenvolvimento da matemática brasileira. Hoje, a matemática brasileira deu um salto qualitativo, e a matemática brasileira é uma das melhores do mundo, né? E graças ao esforço de um grupo de matemáticos, principalmente do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde eles trabalham. O evento mostra a importância da Escola de Geometria Diferencial, que tem um papel significativo para o desenvolvimento da matemática na região norte e principalmente no estado do Amazonas. Tudo isso é resultado dos avanços das pesquisas e da melhoria dos programas de graduação, pós-graduação e doutorado. A homenagem é fruto da dedicação e trabalho de ilustres matemáticos como Elon Lima, que fala da importância de receber o título. Apresenta um reconhecimento pelo qual eu fico bastante agradecido. Você saber que o seu trabalho, por mais modesto e simples que seja, é considerado de algum valor por alguém. Isso é mais do que de qualquer dinheiro. Eu sou alagoano, estudei lá em Maceió, sou conterrâneo do Hilário. De Maceió eu fui estudar fiquei uns anos no Ceará, depois fui para o Rio, estudei no Rio, depois fui para os Estados Unidos, fiquei 4 anos lá, depois voltei para o Brasil e estou aqui. O título de doutor honoris causa é um reconhecimento que as universidades concedem a professores, pesquisadores e outros profissionais que se destacam em seu campo de atuação. E para os matemáticos, a cerimônia representa o progresso das pesquisas no ramo da geometria diferencial no Brasil. Esse evento foi organizado durante um ano. Nós estamos trabalhando nisso há muito tempo. E é um evento muito importante porque é um evento que amplia as possibilidades da pesquisa em geometria diferencial no Brasil. Os programas de pós-graduação, principalmente de doutorado, são muito beneficiados com esse tipo de programa. E há um grande intercâmbio entre matemáticos do mundo inteiro. Daqui saem trabalhos em conjunto, e isso beneficia muito a matemática brasileira. E esse ano nós tivemos a felicidade de poder fazer isso aqui em Manaus. Então isso vai beneficiar, além de beneficiar a comunidade brasileira como um todo, beneficia a região norte, a UFAM, né, o estado do Amazonas. A reitora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia Perales Mendes Silva, fala da importância do evento para a instituição. Ele é um evento muito importante porque ele é fruto de uma decisão do conselho máximo dessa instituição, que é o Conselho Universitário. Então, quando o conselho decide homenagear uma pessoa, ele pode fazer de diversas formas, e a escolhida foi o doutor honoris causa. Ele está reconhecendo publicamente a importância dessas pessoas para a comunidade universitária e para a sociedade. Então, para nós também é importante poder fazer essa homenagem. O UFAM promove encontro de mulheres afro-ameríndias e caribenhas.
Há 20 anos surgia na República Dominicana uma nova data a ser celebrada pelas mulheres. Era o Dia Internacional das Mulheres Afro-Ameríndias e Caribenhas. A data foi criada para lutar contra as desigualdades de gênero. Na Universidade Federal do Amazonas, isso não passou em branco. Foi realizado no Instituto de Ciências Humanas e Letras o Encontro de Mulheres Afro-Ameríndias e Caribenhas. Com o tema Ecofeminismos, Impactos e Desafios, o encontro buscou ampliar e fortalecer a organização das mulheres negras, indígenas e caribenhas. Então, esse é o 20º Encontro Afro-Ameríndio de Mulheres Latino-Americanas e Caribenhas. Então, o que se pretende é dar continuidade à realização desse evento nos próximos anos. E no final desse encontro, nós vamos apresentar uma carta com as elaborações desse encontro, uma carta reivindicatória ou de debate para as autoridades aqui presentes. Apesar de ter mais tempo de estudo, as mulheres ainda ocupam cargos secundários e salários menores em relação aos homens. Na política, a mulher representa menos de 10% dos cargos políticos existentes. Educação, política, religiosidade e saúde foram assuntos nos painéis de discussão do evento. Dentro da afro-religiosidade, a mulher tem um papel fundamental, daí o porquê de termos colocado a imagem da mãe de santo, da filha de santo, da Ialorixá. Na religião afro, as folhas, elas fazem parte da essência. Sem folha não é possível fazer nada, sem a seiva, que é o sangue branco, o sangue vegetal. E nós trabalhamos dentro de uma perspectiva da saúde integral da população negra, onde as mulheres têm um papel essencial. Ela, enquanto mãe de santo, enquanto rezadeira, enquanto curadeira, parteira, ela vai onde o SUS não chega. A presença da mulher frente a posições importantes tem se mostrado cada vez maior. É sumamente importante porque se você conhece a cifra, você verá que a mulher é a maioria, na maioria das carreiras, dos cursos de formação dentro de quase todas as universidades que a gente conhece. Então, o tema que nós estamos trabalhando tem um componente muito importante acadêmico, é a discussão do tema que está tendo relevância mundial. Participaram do evento representantes do governo, de movimentos e organizações sociais locais, nacionais e internacionais em defesa das mulheres, de entidades ligadas à educação, entre outros. A universidade, um espaço onde é construído o conhecimento, é um local de grande relevância para um encontro que objetiva desenvolver discussões a favor da mulher. É uma importância muito grande, porque a universidade, pela sua natureza, pelos seus objetivos, pela missão que tem, ela tem que ter um entrelaçamento com a sociedade. E a busca por direitos sociais, direitos políticos, direitos em relação a gênero e etnias, tem que fazer parte do cotidiano da universidade. Ela tem que ser uma instituição que contribua para melhorar a sociedade, e para melhorar a sociedade nós precisamos reduzir e extirpar qualquer forma de discriminação. Então recebê-los aqui é importante porque, do ponto de vista político, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social, para essa instituição que tem também uma contribuição a dar nesse sentido. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre o curso de zootecnia. O UFA Notícias volta já. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico.
mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores, que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera, deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Nona edição do concurso de roteiros Hooker Vieira para documentários. Inscrições de 2 de julho até 17 de agosto. Concorra a 3 prêmios de R$80 mil cada. Confira o edital no site da Fundação Joaquim Nabuco, www.fundage.gov.br. Informações multimídia@fundage.gov.br ou pelo fone 81 3073 6710. Parceria TV Brasil. Coprodução Chesf. Realização Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação e Governo Federal. Entre os diversos cursos oferecidos pela UFAM, o de zootecnia existe desde 2002 e é cada vez maior a procura por esta área. De 2003, ele foi criado com a intenção de tentar trazer para o estado do Amazonas um curso que tivesse como característica a produção animal, tentar, de alguma forma, colocar no mercado técnicos especializados na produção de bovinos, de ovinos, da avicultura, suinocultura, tentando, dessa forma, contribuir para a expansão da... A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que zootecnia não é veterinária. Então, nós não trabalhamos com sanidade, o zootecnista ele não pode trabalhar com cirurgia, não pode prescrever medicamento, ele está fora dessa área. A primeira coisa precisa ficar bem claro. A segunda coisa que precisamos ter em mente é que é produção animal, nutrição, melhoramento genético e a parte de fabricação e manejo em campo. Entender como é que funciona o ecossistema de pastagem na Amazônia, que ainda é uma incógnita. Temos professores que trabalham com a área de produção de ruminantes. Ele foi criado com a intenção de tentar trazer para o estado do Amazonas um curso que tivesse como característica a produção animal, tentar, de alguma forma, colocar no mercado técnicos especializados na produção de bovinos, de ovinos, da avicultura, suinocultura, tentando, dessa forma, contribuir para a expansão da pecuária no estado do Amazonas. De atuação do curso, quais são essas áreas? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que zootecnia não é veterinária. Então, nós não trabalhamos com sanidade, o zootecnista ele não pode ser atendidas pelo profissional da zootecnia. Isso vai desde a criação de animais silvestres, que é um ramo novo, ainda tem muito. Para o Brasil se tornar o maior produtor de bovinos, o maior produtor comercial de bovinos do mundo, tem muito do trabalho do zootecnista inserido nisso. Nós somos a profissão que tem o entendimento do comportamento, das necessidades fisiológicas, das necessidades nutricionais, para conseguir, então, atender tudo aquilo que o animal precisa. Os outros cursos ligados à área animal não têm esse entendimento completo, como tem um curso de zootecnia. Ainda na indústria, tem-se a possibilidade de trabalhar com a produção de ração, tem-se a possibilidade de trabalhar na indústria frigorífica, é um profissional que está, sim, sendo requisitado na parte de recepção e manejo dos animais em curral, antes da área de abate, na parte da qualidade de carcaça e avaliação de carcaça. Nas grandes firmas de genética, já tem zootecnistas trabalhando com melhoramento genético, nós precisamos melhorar os nossos animais, já tem o zootecnista inserido. Na parte de marketing e venda,
Porque como é que você vai convencer um produtor que precisa comprar o seu produto, a sua ração? O zootecnista precisa estar inserido nisso, e ele está inserido na parte de marketing, venda e na parte de administração. Então, tem para todos os gostos. É uma profissão que cresce muito, que tanto é que o número de faculdades, que em 1968 eram 4, 5, hoje já são 172 universidades, uma das mais novas criadas em Parintins, né, que é o segundo curso de zootecnia que a UFAM tem. Tamanho é a demanda por esse profissional no mercado. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Instituto de Ciências Exatas da UFAM, que abrange cursos como computação, física, química e estatística. A Universidade Federal do Amazonas é composta por órgãos suplementares, institutos e departamentos. Dentre eles, existe o Instituto de Ciências Exatas, que abriga 5 áreas do conhecimento como a física, as geociências, a estatística, a matemática e a química. Essas áreas oferecem dentro do ICE, em média, 15 cursos de graduação, além de laboratórios voltados para o ensino e pesquisa. De acordo com o diretor do Instituto, Jamal Shah, os laboratórios têm contribuído para a formação de grupos de pesquisa. Todas as áreas, essas 5 áreas que foram citadas, têm laboratórios de pesquisa, tá certo? Hoje nós temos também uma quantidade significativa de grupos de pesquisa dentro do Instituto de Ciências Exatas. Esses laboratórios, então, oferecem uma condição para a criação de grupos, de novos grupos de pesquisa. Hoje nós temos praticamente mais de 15, beirando os 20 grupos de pesquisa dentro do ICE. Um dos laboratórios de física estuda as propriedades ópticas de materiais. O professor do Departamento de Física, Eduardo Cota, explica sobre as tecnologias na área de semicondutores utilizadas no laboratório e fala também que esses materiais fazem parte do dia a dia. Semicondutores são dispositivos que, sob determinadas condições, eles se apresentam como um comportamento de isolantes e, sobre outras condições específicas, sobre comportamento de condutor. Esse controle das propriedades do material permite que a gente desenvolva dispositivos com características únicas. O semicondutor está hoje em dia, com a tecnologia que nós temos à disposição hoje, ele está presente no dia a dia, em todo momento das pessoas, nos celulares, no microfone, na câmera de vídeo, no seu monitor que assiste o programa agora, dentro do seu micro-ondas, com praticamente hoje, todo componente eletrônico, tudo que existe hoje na eletrônica, existe um semicondutor para poder controlar esse componente. Então, hoje, a vida sem os semicondutores seria impossível. Todo o conhecimento obtido com as pesquisas e os estudos é repassado adiante. O Instituto de Ciências Exatas apoia projetos como a Casa da Física, as Olimpíadas de Química, Física e Matemática e chamam a atenção de alunos do ensino médio de várias escolas. Nossos alunos têm vários projetos, participam de vários projetos, principalmente projetos de extensão, né, que levam conhecimento à sociedade. Nós temos vários projetos nas áreas de física, química e matemática. Um exemplo desses projetos é o exemplo da Casa da Física, que atinge alunos do ensino médio, né? Os projetos Olimpíadas de Química, de Física, de Matemática atingem uma quantidade enorme de alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Então, esses projetos têm causado impacto na sociedade e têm levado a universidade a cumprir sua missão, que é a parte de extensão. Projeto de Zoologia estuda as espécies de carrapatos. O objetivo é identificar os tipos encontrados em animais silvestres. A Universidade Federal do Amazonas possui grande tradição na formação acadêmica de talentos amazonenses em nível de graduação e pós-graduação. Os programas de iniciação científica da UFAM trabalham para o desenvolvimento de pesquisas científicas na região amazônica. Um exemplo disso é a pesquisa do professor Sérgio Luiz, que é desenvolvida aqui no Laboratório de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFAM, que tem como objetivo de identificar as espécies de carrapatos que ocorrem nos animais silvestres, recebidos pelos Cetaçal em Castanheiras de Manaus. A pesquisa teve início em 2011 e já foram coletadas diferentes espécies de carrapatos, em mamíferos como a preguiça e em répteis como jiboias e iguanas. Já foram encontradas 7 espécies diferentes de carrapatos. O professor explica como se deu a ideia de fazer essa pesquisa.
A ideia inicial foi porque a gente descobriu que não havia nada registrado aqui para o nosso município, né, de carrapatos associados a animais silvestres, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque recentemente algumas revisões foram feitas em nível de gênero e espécie desses carrapatos e foram publicadas as chaves de identificação, de modo que hoje em dia a gente consegue identificar em nível de espécie, né, todos os animais desse grupo, né, de modo que a gente pode saber hoje quais são realmente as espécies que ocorrem em animais silvestres aqui no município de Manaus. O professor nos apresenta algumas espécies que foram encontradas e explica a diferença entre macho e fêmea. O macho, normalmente ele fica desse tamanho, um tamanho menor do que a fêmea. A fêmea, durante o desenvolvimento todo dela, que pode demorar até 1 ano para acontecer, ela é capaz de ficar 100 vezes maior do que o tamanho normal dela, que é o caso que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é uma fêmea, já provavelmente no último estágio de desenvolvimento. É uma fêmea que a gente chama tecnicamente de engurgitada, né? Ou seja, ela está cheia de sangue e de ovos. E quando ela chega nesse tamanho aqui, ela solta do hospedeiro, vai para o ambiente e lá ela vai desovar o número total de ovos dela. A gente não tem ideia ainda de quantos ovos cada espécie é capaz de produzir, porque nós não temos informações da biologia da maioria dessas espécies. Mas a literatura diz que pode chegar até 5.000 ovos. No momento em que essa fêmea vai para o ambiente e libera os ovos, ela morre, ela não consegue mais sobreviver, porque ela não volta ao tamanho normal. E cada ovo que ela colocar no ambiente vai gerar uma larva, né, que é um estágio imaturo, né, do carrapato, que popularmente as pessoas chamam de mucuim ou micuim, né? Que vai automaticamente já vai procurar um hospedeiro para iniciar novamente a hematofagia e chegar novamente ao estágio adulto para fechar o ciclo. Este é um vídeo que o professor Sérgio fez enquanto um carrapato fêmea que estava engurgitada saía para procurar um lugar para despejar seus ovos. São mais de 720 espécies de carrapato existentes pelo mundo e aqui no Brasil são por volta de 30. O carrapato que aparece em animais silvestres não é o mesmo que aparece em animais domésticos. Ocorre muito mais o carrapato marrom do cão, que é um gênero chamado Rhipcephalus, né? Especialmente Rhipcephalus sanguíneos, que é a espécie que mais ocorre em cães. Enquanto que em animais silvestres a gente está vendo predominantemente gênero Amblyomma, que é o que o pessoal chama de um modo geral de carrapato estrela, que são esses que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Todos esses aqui são do gênero Amblyomma, chamados popularmente de carrapato estrela, e aparentemente eles preferem parasitar animais silvestres. O carrapato é um ectoparasita obrigatório. Ele vai em busca de um animal ou seres humanos e o seu objetivo é sugar sangue. No momento em que ele consegue sugar o sangue do animal ou pessoa, o primeiro impacto que ele causa é a saliva, que funciona como uma espécie de anestésico. Em seres humanos, a saliva, além de anestésico, diminui a possibilidade de coagulação sanguínea, de modo que ela passa a ser considerada como um antígeno, ou seja, a pessoa tem uma reação alérgica ao carrapato. Em animais acontece de outro modo. A saliva pode provocar uma reação chamada toxicose, que pode matar o animal. O professor explica que o carrapato é um perigoso transmissor de doenças. O impostômio é a parte que o carrapato usa para perfurar a pele e soltar a sua saliva. Ampliado, podemos perceber pequenos dentículos que dificultam a retirada do carrapato. Ele é capaz de sugar o sangue de um animal. Esse animal tem um patógeno, né, por exemplo, uma bactéria, e aí ele pode sugar o sangue desse animal, e no momento em que ele suga o sangue de um ser humano, por exemplo, ele injeta essa bactéria, transmitindo essa doença para os seres humanos. Mas além do conhecimento das espécies de carrapatos, há outro objetivo nessa pesquisa. Por que isso é importante, né? Primeiro porque não existe registro na literatura, né? A maior parte das espécies que ocorrem aqui, às vezes a gente sabe que elas ocorrem, mas elas não estão registradas na literatura. E algumas espécies podem ser descobertas, né, nesse processo, ou seja, algumas espécies que a gente não imaginava que estariam aqui e que elas vão passar a ser registradas aqui para a nossa região. E isso tudo é importante por quê? Porque com o conhecimento das espécies de carrapato, a gente pode ter um conhecimento das doenças que são transmitidas por eles. Uma vez que as doenças, né, as bactérias, os vírus, eles são específicos para cada espécie de carrapato. Então, se você identificar a espécie, você tem mais chance de descobrir se ele está transmitindo uma determinada espécie de doença.
No próximo bloco, o programa Universidade Campeã investe em esportes como rugby. O UFAM Notícias volta já. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico. Mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Nona edição do concurso de roteiros Hooker Vieira para documentários. Inscrições de 2 de julho até 17 de agosto. Concorra a 3 prêmios de R$80 mil cada. Confira o edital no site da Fundação Joaquim Nabuco, www.fundage.gov.br. Informações multimídia@fundage.gov.br ou pelo fone 81 3073 6710. Parceria TV Brasil. Coprodução Chesf. Realização Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação e Governo Federal. O projeto Universidade Campeã incentiva a prática de vários esportes, como a corrida, o rugby e o futebol. O programa Universidade Campeã é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas e envolve a prática de vários esportes como rugby, corrida, futsal e lutas. O professor Gilmar Couto criou o programa em abril de 2003. Hoje, depois de 9 anos de atividades, ele fala da evolução dos trabalhos. Olha, o objetivo do programa é nós atendermos crianças, adolescentes, jovens, já chegamos a trabalhar também com idosos, no sentido de mostrarmos para essas pessoas que a atividade física faz bem para a saúde, é importante para o dia a dia, é profilático em relação a diversas doenças, no intuito de nós termos uma sociedade mais justa, melhor, formarmos cidadãos úteis à sociedade, enfim. Ele tem uma série de perspectivas, uma série de objetivos, o maior deles é nós estarmos pensando na sociedade, melhorar a qualidade de vida da sociedade amazonense. A proposta também é atender servidores e filhos de servidores da UFAM e principalmente acompanhar crianças com problemas de hiperatividade, utilizando a prática esportiva para solucionar transtornos de forma saudável e agradável. Haroldo Magalhães, responsável em realizar o acompanhamento dos jovens no desenvolvimento das atividades, explica como é realizada a preparação física dos atletas antes de entrarem em campo. A preparação física desses jovens é feito conforme a idade dos alunos, certo? Conforme a faixa etária. Então ela é uma preparação própria para o futebol, só que com menos carga do que se poderia fazer para um profissional ou para uma categoria mais elevada. A garotada aqui está iniciando, então os movimentos aqui são feitos com
com a baixa tensão, entendeu? Que é para não atingir a musculatura das crianças e levar o nível do atleta conforme o seu crescimento. Atualmente, o programa Universidade Campeã conta somente com o apoio da UFAM, que fornece diretamente a estrutura e a alimentação. Esses jovens se esforçam e se comprometem durante os treinamentos com o único desejo, ser um grande jogador de futebol. Todo mundo almeja chegar um dia, você perguntar da garotada, você perguntar 100%, vai dizer o que você deseja ser, jogador de futebol. E o nosso trabalho também é voltado para isso, porque nós também pretendemos chegar à condição de treinador, certo? Então a gente respeita muito esse lado do garoto quando ele deseja ser um jogador de futebol, porque a gente sabe que é o que a maioria da juventude do Brasil almeja hoje em dia. A expectativa é que a população se envolva no projeto, que tem como objetivo gerar relacionamentos por meio da troca de experiências. Então, hoje nós temos uma relação muito próxima com alguns outros municípios, com alguns estados, e estamos tentando chegar, inclusive nos Estados Unidos, agora com o futebol americano missionário. Então são várias pessoas e vários agentes trabalhando. A gente está pensando aí em uma ampliação maior do projeto. Em breve teremos o nosso parque de aventura. Teremos também uma ampliação do centro de lutas, talvez aí estamos buscando recursos para fazermos o Museu do Esporte no Amazonas. Enfim, é chegar aqui, tentar se enquadrar naquilo que nós oferecemos e de repente ver em qual das modalidades eles se encaixam ou então em todas elas, né? Os treinamentos são realizados no campo de futebol da UFAM, dia de segunda, quarta e sexta-feira, no horário da manhã das 8 às 10 e à tarde das 15 às 17 horas. Para participar, os interessados devem entrar em contato com o supervisor Haroldo Magalhães pelo e-mail haroldo_couto@hotmail.com ou pelo telefone 91 40 70 60. Dando continuidade à nossa série de reportagens sobre a programação da nossa TV UFAM, hoje vamos conhecer o programa Debate UFAM. A reportagem é de Aline Xavier. Nos bastidores do programa Debate UFAM, a equipe técnica da emissora organiza mais um programa de entretenimento e informação. O Debate UFAM é um dos poucos programas transmitidos ao vivo na grade da emissora. Atualmente ele é apresentado pelo jornalista Braz Silva, com apoio de Kellen Brilhante, produtora e esposa do apresentador. O programa tem o objetivo de facilitar o entendimento do público, utilizando sempre uma linguagem simples. Eu digo que eu faço um pouco de rádio na televisão. Claro que fica bem melhor porque tem um recurso visual, mas o programa, a linguagem é bem coloquial, apesar de estar aqui de paletó e tal, mas não tem aquela formalidade, aquele padrão, né, televisivo. Ele é solto, ele é leve, é crítico, de vez em quando eu sento a pua, de vez em quando a gente pega uns temas polêmicos aqui, bate realmente, e você está convidado a participar toda terça-feira ao vivo, 7 da noite. O Debate UFAM irá completar 3 anos de exibição e a primeira transmissão foi ao ar no dia 4 de agosto de 2009. Com 1 hora de duração, o programa é dividido em 3 blocos, que contam com a presença de convidados de diversas áreas. Durante a transmissão, também são realizadas atrações musicais, que têm como objetivo valorizar o artista local. O principal conteúdo é justamente a questão educacional. Somos uma emissora universitária, né? Somos uma televisão educativa e nós trabalhamos muito, trazemos muito as questões educacionais em todos os níveis. O aspecto cultural também ele é muito enfatizado. É um programa inteligente, é um programa gostoso de se ver. É um programa onde você vê e participa, liga, manda mensagem, interage, critica, né? Esse aspecto da interatividade é muito enfático aqui no nosso programa. Como eu diria, dá gosto de você ver o Debate UFAM. No decorrer destes anos, o programa vem utilizando o espaço para debater assuntos polêmicos e de interesse da população. Nos 3 blocos, eu trago pessoas que falam sobre questões de educação, de saúde, política,
as coisas do dia a dia, coisas palpitantes. E fora isso, eu uso muito aqui as redes sociais, eu interajo com as pessoas através do Facebook, nos meus 3 perfis, tenho quase 15 mil amigos, fico com o telefone ao vivo, recebendo mensagens e é muito bacana esse lado de um programa que aparentemente é sério, é formal, mas ele é descontraído. O apresentador também fala da contribuição dos apoiadores culturais que o programa recebe atualmente. Nós temos a Unimed, que prestigia o nosso programa, Marta Falcão também está conosco, tem alguns parceiros que vêm na base da permuta, fazendo o cenário, tem uma empresa chamada Ciclone, que foi quem fez os nossos cenários, e se você inclusive quiser ser um apoiador cultural do programa, é só entrar em contato conosco. Meu telefone é o 91 12 64 32. Aproveitando aqui a oportunidade, né? O Fã Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.